o calendário, né? O primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Perdão. O primeiro dia que se alimentam dos pães asmos é o dia 14. Então tá aqui. Né? Eu vou pegar aqui. Vou até passar pro Marcos. Aqui está a explicação da besta no calendário, tá? Ele fala, é interessante que ele pega e fala aqui, ó, véspera da besta, primeiro ceder à noite, né? Aí no dia 15, ele fala, ó, terça, primeiro dia, segundo ceder à noite. Vai estar marcadinho, eu vou te passar para você. E agora eu vou dar uma lida aqui, né, ó. Aqui, ó, tá explicando sobre a Páscoa, tá? Depois eu vou pôr aí na tela. Aí tá escrito assim, ó, só nesse pedacinho aqui, ó. Nas noites de 14 e 15 de Nissan, celebram respectivamente o primeiro e o segundo Seder, que significa ordem. As ceias, ó, olha só que interessante, hein? As ceias nesta noite são ordenadas um rito especial, tá? Então, o que ele está dizendo no livro? Que o dia 14 à noite, ou seja, no pôr do sol do dia 13, o dia 14, você sabe que o dia começa na realidade no pôr do sol e a primeira refeição é a noturna, tá? É diferente do nosso, é complicado entender isso, né? Mas é isso. Então, a primeira refeição do dia 14 já se comia um pães asmos e era o primeiro dia que eles se alimentavam dos pães asmos, inclusive o próprio Marcos ele disse. Então, a minha pergunta, né? Desculpa aí ser grande, porque eu precisava contextualizar. A minha pergunta é: Jesus comeu essa primeira ceia do dia 14? Essa é a minha pergunta. Pergunta do Ronaldo é se Jesus comeu a ceia. Sim, o relato bíblico revela que ele participou desta ceia com os 12, né? Mas assim, é interessante que observar que eu penso assim, se no caso a pessoa estivesse tomando suco da uva, e que é celebrado em Santas Ceias, isso daí não implica que você esteja realizando a Santa Ceia dentro da sua casa. Ou esteja recebendo a Santa Ceia dentro da sua casa. Vem um diácono, um ancião na sua igreja, um presbítero, você oferece isso. E logo mais terá uma Santa Ceia na igreja. Estão tomando um suco de uva da Superbom, propaganda da Superbom. E aí, de repente, eu vou dizer, eu posso entender esse tomar o suco de uva como uma extensão de a Santa Ceia na casa? Não. Tanto é que o texto diz, eu quero consultar aqui o livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: e os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Jesus comeu dessa ceia, Jesus participou com eles ali, ele partiu pão. Sim, ele estava aí, a última ceia dele, na verdade, né? A última ceia dele, no mês adequado. O segundo mês, a segunda Páscoa, no primeiro mês, que é chamado de Abib, não é isso? É isso mesmo? Será que é Abib mesmo? Não, é Nissan. É Nissan, exato. Segundo? Não, Abib ou Nissan. Isso aí. Primeiro mês. Abib ou Nissan. O segundo é Sif. Desculpa aí o nosso amigo aí, o querido Leandro, que é de origem judaica, né? Ele saberá pronunciar com certeza essa questão, esse mês. Então, sim, Jesus comeu nesse dia 14 a Páscoa com os seus discípulos ali. Então, legal. Então, Jesus comeu a Páscoa no dia, os pães asmos, né? No dia 14 à noite, como está descrito no texto. Então, ele comeu essa primeira Páscoa no dia 14 à noite, né? E nós sabemos que ele comeu uma Páscoa só, ele não comeu duas, ele comeu uma.
Só que a Páscoa do dia 14 é a Páscoa que não tem cordeiro. A Páscoa que tem cordeiro é a Páscoa do dia 15. Esse é o ponto. A Páscoa do dia 14 não se come como cordeiro, porque o cordeiro é morto no final do dia 14. Por isso que eu gostaria de encerrar aqui, depois encerrar minha participação. Esse percurso todo que eu corri foi para chegar nessa conclusão, porque é óbvio que há. Jesus, ele comeu uma única Páscoa com os seus discípulos. E ele disse que não tomaria outra. Porque a outra ele estaria morto. Porque o cordeiro, ele é morto na tardinha do dia 14. E Jesus, ele estava na tardinha do dia 14 preso na cruz. E ele morreu como cordeiro. E esse cordeiro, presta bem atenção, esse cordeiro, ele fez todo o ritual da Páscoa. Ele passou no dia 14 de Nissan, ele passou com seus discípulos, comeu e deu a ordem, a instrução, Seder, a última ordem aos seus discípulos. E aí ele morreu e ele falou: não vou poder comer de novo essa ceia com você, porque era a próxima, porque ele era o cordeiro da próxima. Percebe? A primeira você não vê cordeiro, mostra cordeiro na ceia dele. Todos os evangelhos, ele apresenta todos os elementos da ceia, inclusive as ordens. Mas não apresenta o cordeiro, porque nesta primeira ceia não tem cordeiro. A ceia que tem cordeiro, ela é a do 15º dia. Tá certo? Então, com isso, é só para concluir isso aqui. Jesus, ele foi o cordeiro. Por que ele foi o cordeiro? Porque ele morreu no dia certo. No dia 14, à tardinha, antes do pôr do sol. Tá certo? E no dia 15, ele estava morto. E no dia 15, todos estavam fazendo a sua alimentação, o segundo Seder, a segunda ordenança, comendo o primeiro dia da Páscoa. Então, assim que eu encerro, aí agora fica a tréplica com o Marcos. Olá, galera. Então, esse é o último vídeo do debate, né, entre eu e o Marcos Alves, e a tréplica do Marcos Alves não gravou, né, devido a ele esqueceu de apertar lá o botãozinho de liberar o microfone, e aí ele falou e não gravou. Então nós acordamos, né, dele gravar uma tréplica, né, agora e mandar para mim, que aí eu vou colocar no final do vídeo, tá? Na edição aqui do vídeo eu vou colocar alguns trechos que ele cita no seu comentário, vou pôr aí na tela, né, para vocês terem as informações, tá ok? Então estamos aqui na tela do WhatsApp, né? Ele mandou esse áudio aqui, ok? Como resposta aí à tréplica, né? E vamos ouvir junto aí. A contextualização do prezado Ronaldo, usando as fontes por ele apresentadas, deixa muito claro que havia uma ceia no dia 14, que era o Seder, ou a primeira janta à noite. No dia 15 era o primeiro dia da Pessá, ou seja, a Páscoa, e a segunda janta, ceia, em outras palavras, o segundo Seder. Mas a outra curiosidade que não foi mencionada é que o dia 16, segundo a fonte usada, era considerado como o segundo dia da Páscoa, e nele não havia ceia ou jantar, como queiram. Outro ponto, antes de responder a pergunta, é que a Páscoa, de conformidade com a leitura de Ronaldo em seu verbete, desta fonte citada, afirma categoricamente que a Páscoa começava no dia 14 de Nisan. E sabemos que a ceia ocorria nessa ocasião. De sua leitura, ao ler sobre as noites de 14 e 15 de Nisan, vemos que o primeiro ou segundo Seder, ou em outras palavras, as jantas desses dias, aconteciam respectivamente nessa ocasião. Porém, ao final da leitura, com a intenção, não sei, de esconder o que realmente a fonte afirma, em vez de ler como a fonte revela, que é justamente este trecho que diz: as ceias nestas duas noites são ordenadas segundo o rito especial, podemos observar que a leitura feita da fonte por Ronaldo, ele leu da seguinte forma: as ceias, olha só que interessante, hein? As ceias nesta noite. Intencionalmente foi suprida
a leitura de fato de que eram 2 ceias nesta ocasião. Falando um pouco sobre as festas dos pães ázimos, já que Ronaldo cita a respeito dessa questão, esta festa começava no dia 15 de Nisan. Isso nós encontramos em Números 28, versículo 17. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. O dia 14 era a véspera da Páscoa, conforme a fonte citada por Ronaldo, e conforme no Velho Testamento consta isto, que a véspera do dia 14 a véspera da Páscoa era o dia 14. Mas, adiantando um pouco, depois eu vou adentrar um pouco sobre essa questão do dia 14, o que ocorreu nesse dia. A fonte citada por Ronaldo afirma que se comia um ceder. A fonte não revela se o cordeiro pascal era comido neste dia. Agora, se no dia 14 eram comidos pães ázimos, a fonte também não revela. Mas o texto bíblico afirma que a festa em si dos pães ázimos era o dia 15 e não o dia 14. Fica estranho estar comendo pães ázimos no dia 14, pois nessa ocasião à tardinha era morto o cordeiro pascal. E afirmar que era comido pães ázimos nessa ocasião é contrário ao relato bíblico. E a fonte citada por Ronaldo afirma que o dia 14 era o quê? Era a véspera da Páscoa. Então não se há o que falar de cordeiro, de se comer o cordeiro nesta ocasião, no dia 14, e muito menos o comer pães ázimos, que isso ocorria no dia 15, no dia após. Agora, em resposta à pergunta sobre se Jesus comeu a ceia no dia 14, eu quero ir para o relato bíblico que está em Mateus 26, versículo 17, que lá afirma: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Podemos observar que era o dia 15 de Nisan. E os discípulos estavam perguntando a Jesus onde se comeria a Páscoa. Obviamente que o dia 14 já havia passado e Cristo ainda não havia comido a Páscoa. Outro relato bíblico é em Marcos 14, que afirma: e onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Muito bem, o texto diz que Jesus pergunta onde ele haveria de comer a Páscoa com os seus discípulos. Porém, em Mateus 26, 17, nos fala que esta ocasião ela se deu no dia 15, ou seja, no primeiro dia dos pães ázimos, que conforme nós vemos em Mateus 26, 17. E sabemos que, conforme Números nos revela, que esta ocasião dos pães ázimos, ela ocorria no dia 15. Então, no dia 15, os discípulos estavam já fazendo ainda os preparativos para se comer a Páscoa. Então, respondendo à pergunta do prezado Ronaldo, foi no dia 15 de Nisan que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos. Então, como vocês puderam ver, agora você tem tanto a minha argumentação como a argumentação do Marcos Alves, para que vocês possam tirar suas devidas conclusões. Valeu!